Olá, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Esporte Clube do Recife. No vídeo de hoje eu vou avaliar aqui, na minha opinião, quais os jogadores que deveriam sair do clube e quais os jogadores que deveriam ganhar pelo menos aí um ano de contrato como renovação para a temporada de 2024. Vamos começar pelos goleiros, né? Eu tenho aqui a lista dos goleiros e conforme a gente for falando das posições, eu vou abrindo e falando especificamente daquele jogador, beleza? Então, goleiros: Jordan, Denis, Renan e Denival. Vamos lá. Jordan, ele pertence ao Brusque, não tem contrato com o Sport, mas eu manteria para a temporada de 2024. O goleiro é um problema gigante no Sport, é um gargalo desde a temporada de 2022, mas eu manteria Jordan não para ser o goleiro titular, mas para ser o goleiro reserva ali, o segundo goleiro para entrar quando fosse necessário, substituindo, é claro, um goleiro aí muito bom tecnicamente para chegar e assumir a vaga de titular. O segundo, Denis, que renovou aí por 2 meses, eu acho, porque teve uma contusão, mas eu acho que não vai ser renovado. Na minha opinião, não. Tem que sair do clube, foi um cara que falhou demais. A partir do momento em que entrou como titular, o Sport passou a tomar muitos gols, ele falhou em quase aí 95% dos gols que o Sport tomou enquanto ele foi titular, e por isso eu não renovaria com o Denis. Renan é um caso à parte, né? Renan, ele tem contrato por mais um ano com o Sport, e aí o que eu tentaria fazer? Emprestava. Eu tentaria emprestar Renan para algum outro clube, tentando aí pagar uma parte do salário. Eu iria manter Jordan como goleiro reserva, traria um goleiro titular, e aí como terceiro goleiro eu colocaria Denival, que é um cara que é irmão de Maílson, teve um certo destaque ali na base, mas nunca teve grandes chances no time profissional. Eu também estou aberto à possibilidade de empréstimo, né, para mandar esse goleiro para algum outro clube em que ele possa jogar mais minutos e aí quando voltar no futuro seja um goleiro ali que seja capaz de brigar pela posição de titular. Então, sobre goleiros, essa é a minha visão. Agora, pessoal, vamos falar dos zagueiros, né? Os zagueiros nós temos Rafael Thierry, Sabino, Chico, Alisson Cassiano e Renzo, que é um jogador da base. O primeiro aqui, Rafael Thierry, renovou o contrato ainda nessa temporada, mas eu tenho algumas visões sobre ele. Eu acho que se for possível fazer algum negócio, eu acho que tem que mandar. Me decepcionou muito em relação a momentos que poderia ser líder. Eu lembro de um jogo contra o Mirassol, que ele basicamente saiu e deixou Pedro, que é um garoto da base, para dar entrevista. Obviamente, tecnicamente é um bom zagueiro, mas fez parte aí desse grupo, de todo esse ambiente que o Sport teve em 2023, então eu não o vejo mais como uma certeza absoluta. Então, dependendo aí das situações, eu negociaria ele, mas caso não consiga fazer isso, deixaria, porque indiscutivelmente ele seria titular na temporada que vem. O próximo é Sabino. Sabino tem contrato, eu acho que até abril, até o meio do ano de 2024, mas eu tentaria fazer um negócio agora. É um jogador que nunca conseguiu entrar em forma no Sport, falhou muito nessa temporada de 2023, teve aquele episódio lamentável do vídeo e do reforço às palavras de Wagner Love, né, do Fica em Casa, então não tem ambiente nenhum para Sabino e por isso eu tentaria fazer negócio com ele o mais rápido possível. Chico é um jogador que era base, nunca teve esse protagonismo todo. Eu particularmente não gosto, acho um zagueiro tecnicamente muito ruim, um zagueiro que não tem boa saída de bola, um cara muito afobado às vezes, que falha muitas vezes também. Então eu tentaria, mesmo sob contrato, negociar Chico aí por empréstimo e talvez deixá-lo em outra equipe se ele conseguisse firmar em outro lugar. Alisson Cassiano foi um cara que veio para ser reserva, cumpriu algumas funções ali, fez alguns bons jogos, um outro erro que ele cometeu nessa temporada inteira de 2023. Lembro naquele jogo contra o São Paulo, ele foi muito bem naquele jogo, quando o Enderson colocou 3 zagueiros. Eu tentaria manter Alisson Cassiano para ser ainda esse zagueiro que fique na reserva,
para poder entrar conforme as situações dos zagueiros titulares, né? Seja por contusões, cartões. Então eu manteria Alisson Cassiano para ser esse primeiro reserva. E o outro é Renzo, que é da base, e no ano de 2024 eu colocaria Renzo para jogar mais, sobretudo na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual, para já ir maturando o Renzo para ele ser um zagueiro que fique com boas possibilidades de ser titular nos próximos anos, né? É um zagueiro canhoto, um cara que foi capitão nas categorias de base, então eu manteria Renzo no Sport e daria mais cancha, mais minutagem a esse jogador. Seguindo aqui com a nossa análise, vamos agora para os laterais direitos. E nessa posição nós temos Rosales, né, o venezuelano, Everton e Eduardo. Eu não manteria nenhum dos três. Rosales foi um cara que me decepcionou. Eu achava que ele ia chegar e contribuiria mais do que ele contribuiu nessa temporada de 2023. E o que me preocupa em 2024 é que nós vamos continuar tendo eliminatórias e nós teremos a Copa América, né, nos Estados Unidos. Então, esse cara vai ficar ausente por muito tempo durante a temporada. Já é um cara com idade alta também e por conta disso, eu liberaria esse jogador. Everton é um cara que teve contrato renovado e, na minha visão, de forma injustificável, e já que ele tem contrato, eu emprestaria. Eu não manteria Everton no time titular. É um cara que não está servindo nem para ser reserva, tem péssimas atuações em vários jogos nessa temporada de 2023. Na temporada de 2022, o último brilho que Everton teve no Sport foi na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021. Então, eu emprestaria Everton, porque eu acho que ele não tem condições de se manter no Sport para a temporada de 2024. E o último, Eduardo, não ficaria também por conta da idade, do número de lesões que ele teve nessa temporada e por baixo nível técnico nessa temporada de 2023. Ele fez até uma boa temporada a partir do momento da sua chegada em 22, mas em 2023 ele foi muito mal, sobretudo nas fases defensivas, né? Ele perdeu muitos combates, deixou muitos buracos ali e os adversários conseguiram explorar muito as costas do lateral direito do Sport nas ocasiões em que ele foi titular. Agora, os laterais esquerdos. Vamos lá. Filipinho, Natan e Vitor Gabriel. Desses três, eu só ficaria com Filipinho. Filipinho tem uma cláusula aí junto ao Azures para comprar. Acredito que o Sport esteja interessado em comprá-lo e eu acho Filipinho, dos três, o único que se credenciaria a ficar para a temporada de 24. É um jogador novo ainda, com boas características ofensivas, tem um potencial aí de aprender a marcar melhor nas fases defensivas e eu acho interessante esse jogador e por isso eu manteria Filipinho. Já Natan, apesar de um lado muito bom técnico, mentalmente me parece um jogador muito desligado, então eu não faria tanto esforço para ficar com ele. Numa primeira oportunidade, eu encontrando algum jogador que tenha capacidade de desempenhar um bom papel, melhor que Natan, obviamente, eu contrataria e liberaria Natan. Então Natan não seria minha prioridade para ficar. Eu veria mais uma situação de liberar ele e tentar trazer algum jogador melhor. E o outro é Vitor Gabriel, e como eu já falei aqui no canal, Vitor Gabriel ele tem um grande potencial, ele é um cara fisicamente muito bom, tecnicamente, já pegou seleção brasileira quando estava na base. E o que eu faria com Vitor Gabriel? Eu emprestaria Vitor Gabriel, porque ao que me parece é um jogador que está sentindo muito a parte psicológica desde aquele jogo contra o Corinthians, em que o Bertolozzi colocou ele como titular para marcar ali pelo lado esquerdo, jogando na Neoquímica Arena, e ele levou um banho de bola no primeiro tempo e aí foi substituído no segundo tempo, queimando, entre aspas, o jogador. Mas o que eu faria com o Vitor Gabriel? Eu emprestaria ele para outra equipe, uma equipe em que ele pudesse ser titular, para ele recuperar sobretudo essa confiança e quando voltasse ao Sport fosse um jogador com potencial para assumir a lateral esquerda do Sport, porque apesar de seguidas atuações ruins dele, eu ainda não abandonei Vitor Gabriel. Eu acho que é mais uma parte psicológica do que técnica, tática e física. Eu acho que o problema dele está em ganhar confiança e no Sport a pressão sobre ele está muito grande e eu colocaria ele em outro clube. Vamos agora aos volantes, e aí eu não distingui aqui primeiro ou segundo volante, tá? Eu coloquei todo mundo no mesmo pacote. Temos aqui Felipe, Ronaldo, Fabinho, Pedro, Fábio e Lucas André. Felipe é um jogador que pertence ao Goiás, ele não supriu todas as minhas expectativas, mas eu manteria ele
para a Série B em 2024. Eu acho que pegando um começo de temporada, jogando ali com o Fábio ao seu lado, eu acho que ele daria muito certo. Ronaldo é um jogador que oficialmente já foi dito que ele não ficará no Sport em 2024. Tem algumas negociações com ele em outros clubes aí, mas ele não fica no Sport em 2024. Eu acho também que o ciclo de Ronaldo foi muito grande no Sport. O Ronaldo passou mais de 10 anos no Sport, eu acho, e sempre foi um jogador muito abaixo tecnicamente. Eu nunca gostei do futebol de Ronaldo e por isso que eu não ficaria com ele para a temporada de 24, como o Sport está fazendo agora também, né? Fabinho, um jogador com idade muito avançada, em declínio técnico, eu não ficaria com o Fabinho também, fora que é um jogador ali que eu acho que não cabe mais no perfil que o Sport vai precisar para 2024, então eu não ficaria com o Fabinho também. Pedro é um jogador da base, e aí Pedro, para mim, teria mais espaços, assim como eu falei de Renzo lá no começo, eu usaria a mesma coisa para Pedro, né? Colocaria Pedro aí para ser titular no Pernambucano, em algumas fases da Copa do em algumas rodadas da Copa do Nordeste, daria minutos a Pedro, porque Pedro, quando vivia o seu melhor momento na temporada de 2023, Henderson foi lá, sacou ele para colocar Ronaldo vindo de lesão. Então eu manteria Pedro aí no elenco profissional como um possível suplente aos volantes titulares. Fábio Matheus, para mim, o melhor volante do Sport. É a partir de Fábio Matheus que as coisas precisam acontecer no meio-campo. É um cara que joga como primeiro, como segundo volante, tem um grande potencial aí. Há algumas especulações de times já interessados no futebol dele. O Sport renovou o contrato com ele há pouco tempo. Então, se ele sair, ele vai deixar uma boa grana para o Sport. Mas se ele não sair, é a partir dele que o Sport deve configurar a sua formação de meio campo. E Lucas André é um jogador com grande potencial na base, chegou até a jogar pela equipe profissional do Flamengo quando estava lá, voltou ao Sport, entrou numas fogueiras aí que Anderson Moreira colocou ele, mas eu tentaria deixar ele ali no Campeonato Pernambucano, fazer alguns experimentos com ele, jogando no Campeonato Estadual e aí, dependendo de como for as performances dele, pensar em um empréstimo para ele jogar ali uma Série C, uma Série D de Campeonato Brasileiro a partir do segundo semestre. Então, sobre volantes, essas são as minhas opiniões. Agora, os meias, né? Os jogadores que fazem essa articulação entre o meio e o ataque. Nós temos aqui Alan Ruiz, Jorginho e Juan Xavier. Desses três, eu não ficaria com o Jorginho. Eu acho um jogador fraco psicologicamente, que some em muitos momentos, vive de lampejos, né? Faz um jogo bom, 4 ruins. É um jogador fraco fisicamente também e é caro. Então eu não ficaria com o Jorginho. Eu abandonaria esse contrato, não ficaria com o Jorginho para a temporada de 24. Já Alan Ruiz eu ficaria. Foi um jogador que não fez de grandes atuações em 23, mas eu acho que o fato dele ter acabado a temporada na Europa, ter vindo para o Brasil e já começar a jogar no Sport, eu acho que isso atrapalhou a parte física. Ele chegou já no final da temporada europeia e teve que dar um sprint junto com o Sport para tentar brigar pelo acesso. No final não conseguiu e aí teve até lesão na reta final. Mas eu acho que se for um jogador com uma boa pré-temporada, colocando ele na posição correta, né, ali no meio campo, nada de colocar ele pela esquerda, como o Anderson colocou, eu acho que ele daria muita qualidade a esse meio campo do Sport. E Juan Xavier é o mesmo caso de Pedro e de Renzo. Eu daria ali minutos a ele no campeonato pernambucano, tentaria colocar mais esse jogador para jogar nos campeonatos no campeonato estadual e no regional, né, que é a Copa do Nordeste, mas tentaria ver ele ali como uma boa situação de empréstimo, caso ele não conseguisse suprir muito bem as necessidades que o Sport vai precisar no segundo semestre. Então, eu falei aqui Renzo, né? Eu acho que Renzo está um pouquinho à frente, eu acho que Renzo já tem que ser um jogador que a gente possa forçar a presença dele num ano todo, mas Juan Xavier, assim como Lucas André, eu acho que a gente tem que testar ele num primeiro momento e depois ver aí se empresta ou não. E agora, o setor que na minha visão foi o setor assim que deixou muito a desejar no segundo turno, que é o setor de ataque e que basicamente eu não ficaria com ninguém, eu acho. Vamos lá. Wanderson, Gabriel Santos, Fabrício Daniel, Michel Lima, Peglow, Diego Souza, Wagner Love, Edinho, Negueba e Labandeira. Desses aí eu não ficaria com nenhum. Alguns jogadores, inclusive de forma oficial, já foram desligados do clube, né? Gabriel Santos, Wanderson, e aí a gente tá
nessa situação de Wagner Love, que alguns dizem que o Sport quer renovar, outros dizem que não, já vieram times como Náutico, Joinville, então assim, eu não ficaria em hipótese alguma com Wagner Love, primeiro porque foi um cara que fez pouquíssimos gols no segundo turno da Série B, foi um cara que teve uma declaração extremamente infeliz naquele fica em casa, ele foi o líder daquela declaração, né? Foi um cara que se desgastou muito com a torcida e vai fazer 40 anos, então eu não ficaria com Wagner Love de jeito nenhum. Alguns jogadores aqui, como Labandeira, que foi muito mal após a lesão, eu acho que não valeria a pena gastar dinheiro para trazê-lo. Outros como Peglo, que eu até gostei num primeiro momento, mas foi muito abaixo, então não dá para ficar com esses jogadores. O próprio Michel Lima aqui, que eu também disse que poderia ser uma contratação interessante, né? Eu falei que era para a gente ver o jogador jogando primeiro antes de avaliar, mas foi um jogador que não demonstrou absolutamente capacidade nenhuma de agregar no time do Sport nessa temporada. Então, assim, vários jogadores que não têm a mínima condição, vários não, né? Acho que todos os jogadores aqui que não têm a mínima condição de seguir para a temporada de 24. Um caso aqui, que é Diego Souza, né, ídolo do Sport, mas foi um cara que basicamente estava aposentado, o Sport trouxe ele, por mais que ele quisesse ajudar, mas a capacidade física dele não estava conseguindo dar conta. É um jogador que está com idade avançada, está em outro momento da vida. Para mim, Thiago nunca vai ser apagada a história que ele tem no Sport. Eu tenho o Diego Souza como ídolo, tenho inclusive uma camisa com o nome dele atrás, então isso não vai manchar, essa passagem em 23 não vai manchar a idolatria que eu tenho por ele, mesmo ali sabendo que ele queria ajudar, mas que na prática ele não conseguiu. Ele conseguiu ajudar de fato naquele gol, né, contra o ABC em Natal no último minuto ali, mas depois disso ele não conseguiu ajudar. Então o pacote aí, setor ofensivo de ataque, por mim não ficaria ninguém, tem que ter um reset total e uma reformulação em 100% desse setor. Se você gosta desse tipo de conteúdo do esporte, se inscreve aqui embaixo pelo Esporte Tudo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.